por conta de manifestações feitas por Lula no Nordeste em julho e agosto desse ano, portanto, no período da pré-campanha, quando Lula chamou Bolsonaro de genocida. E o que queria a campanha de Bolsonaro? Primeiro, que Lula fosse condenado por propaganda eleitoral negativa antecipada. Segundo, que esses vídeos fossem excluídos das redes sociais. Esses pedidos, essas representações, eram duas praticamente com o mesmo teor, caíram nas mãos da ministra Carmen Lúcia, que inicialmente negou aí a solicitação de liminar para que esses vídeos com essas acusações fossem excluídos das redes sociais. E o caso foi parar no plenário do TSE, que julgou essa questão na última terça-feira, numa votação apertada, com bastante discussão, e a votação terminou em 4-3, e o TSE entendeu que Lula não fez e não faz propaganda negativa ao chamar Bolsonaro de genocida. Para a maioria do TSE, as falas de Lula não ultrapassam o limite do aceitável e que decidir o contrário, de acordo com esse entendimento, poderia violar a liberdade, a tão falada liberdade de expressão. A gente vai acompanhar um trechinho da fala da ministra Carmen Lúcia para entender um pouquinho do raciocínio dela. De que os elementos objetivos que precisariam de estar presentes para eu entender expressa ou implicitamente um pedido direto de votos e principalmente a propaganda negativa com a divulgação de eventual candidatura não configurariam para mim, não passariam pelo primeiro filtro que era exatamente a propaganda eleitoral antecipada. Eu estou citando a jurisprudência, nós já citamos hoje a questão do voto explícito, voto implícito, para usar o que o ministro fez referência, do que se tem no conjunto. E aqui, a alegação de propaganda eleitoral antecipada negativa, que seria o ilícito alegado, pelo segundo representado, eu entendi que, na forma da jurisprudência, estou citando aqui o RESP número 0600-057, relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que não é qualquer crítica contundente a candidato ou ofensa à honra que caracteriza a propaganda eleitoral negativa antecipada. E, neste caso, segundo o ministro Barroso, nós teríamos violação à liberdade de expressão. E, na linha do que nós já decidimos, é preciso que haja, e Vossa Excelência mesmo, estou citando a DIN 4451 da relatoria de Vossa Excelência, presidente, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, bem como as não compartilhadas pela maioria. As declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional, mesmo elas. Peraí, duvidosas, errôneas. Eu fico pensando assim, porque são dois pesos e duas medidas. Era né? isso exatamente que eu estava pensando também, pelo próprio entendimento da Corte, no caso anterior, em que do presidente, inclusive, foi analisado na mesma sessão, né, André? Exatamente. Em relação a Bolsonaro, que falou que, se Deus quiser, não passaria o cargo, era propaganda eleitoral antecipada. Chamá-lo de genocida, fascista, entre outras coisas, também durante esse mesmo período, não é propaganda negativa antecipada. E aí tem outra coisa, André, antes que, nesse mesmo sentido aqui, pegando mesmo o início da fala da ministra aí, que ela disse, olha, não tem o elemento objetivo para avaliar a propaganda antecipada. E na avaliação que você trouxe ontem, por exemplo, ela foi julgada com base no elemento subjetivo. Então, numa decisão, se observa uma coisa, na outra decisão, a base é outra? A nova interpretação dos ministros chamou a atenção de outros colegas no plenário. Né? O ministro Carlos Orbach, por exemplo, ele citou que o TSE, por críticas muito menos contundentes, já tinha tomado decisões diversas dessas, que vocês realmente estão citando. Há um estranhamento ali do plenário do TSE, tanto que a votação foi de 4-3. A gente vai acompanhar agora o voto divergente, enfim, a fala do ministro Carlos Orbach, em que ele fala do entendimento dele a respeito desse assunto. Do Código Penal.
Se esse tribunal, no RESP 0600-072, entendeu pela aplicação de multa a cidadão que em redes sociais atuou no sentido de, abre aspas, incutir em contingente de pessoas a ideia de que o possível candidato estaria vinculado a regimes inegavelmente nefastos do nazismo, fecha aspas, o que, segundo a ótica da maioria, consubstanciou discurso de ódio que não se confunde com críticas ácidas e agudas, fecha aspas, não vejo como empregar conclusão diversa à fala agora em análise, que igualmente incutiu no eleitor a ideia de que o pré-candidato adversário estaria vinculado ao fascismo, seria miliciano e genocida. Nesse cenário, entendo inviável o emprego de interpretação mais favorável à leitura do discurso acima transcrito, como se tivesse ocorrido tão somente o uso de retórica, justamente por força do histórico jurisprudencial acima delineado. Se esta Corte exclui conteúdo que levianamente imputa a outrem, mediante trocadilho de palavras, uso de droga, ou que atribui a filiação ao nazismo, bem como cometimento de terrorismo, corrupção, homicídio, compra de votos ou falsidade documental para fins eleitorais, todos de forma genérica e sem suporte em fato específico, entendo que o mesmo destino merece quem atribui a outrem a prática do genocídio, sem qualquer processo criminal com pronunciamento jurisdicional existente nesse sentido, ou que vincule o grupo político adversário a regimes inegavelmente nefastos. Me parece que o ministro aí sabe o que significa a palavra genocídio ou genocida. Parece que ele entende a gravidade do que é essa palavra e quando eu chamo alguém desse termo. Parece, inclusive, ele não citou aí, que no caso do Daniel Silveira, né, eu sempre gosto de trazer isso à tona. Eu particularmente não defendo nenhuma vírgula do que ele disse, não é compatível com qualquer parlamentar que represente o público no nosso país, absolutamente questionável e punível. Mas lá com o Daniel Silveira foi uma atitude diferente do que esse julgamento aqui, né, André? Se pode chamar de genocida, de miliciano e de fascista, que são as outras falas ditas por Lula nesses eventos, pode quase tudo, Emanuel, por esse entendimento do TSE. E como vocês estranharam, os próprios ministros também, 3 ministros estranharam essa manifestação do TSE, o Raul Araújo diz, inclusive, que não foi uma mera crítica ácida apenas, foi uma tentativa, obviamente, de macular a imagem do presidente da República e candidato à reeleição, e é praticamente um pedido de não voto, ou seja, não vote nesse candidato, é a expressão que o ministro usa, para, enfim, tentar impulsionar a sua própria campanha, ou seja, se colocar numa outra ponta, no outro lado, e ele diz que esses fatos são sabidamente inverídicos. A votação ficou ali em 3-3 e quem desempatou foi o ministro Alexandre de Moraes. Tem uma preocupação nisso tudo, é preocupação nossa. Quem sou eu, de repente, para questionar o que ministros, o que pessoas acostumadas ao meio jurídico, com formação, com história, enfim, eu me sinto muito pequeno para questionar. O problema é que eu também, assim como todos vocês, a gente representa a população que precisa ter na instituição Tribunal Superior Eleitoral o órgão responsável por dar credibilidade, o órgão responsável por dar estabilidade para esse momento que é o momento mais importante da democracia brasileira, o momento em que o cidadão precisa ter o direito e a autonomia de escolher os seus representantes. E a Justiça Eleitoral não pode, em momento algum, estar colocada ou se colocar em posição de suspeição por conta das suas decisões. Emanuel, você e a Adriane aqui citaram as contradições nas decisões do TSE e eu vou citar apenas uma para vocês avaliarem e quem está em casa também. No dia 1º de setembro desse ano, o TSE decidiu multar e determinou a exclusão de um tweet do presidente Jair Bolsonaro em que ele ligava Lula ao PCC. Qual é essa história? Lá em julho desse ano, também no período da pré-campanha, Bolsonaro decidiu publicar um tweet de uma reportagem da TV Record, em que aparecia ali um diálogo interceptado pela Polícia Federal, um interlocutor com um traficante chamado Elias, e ele dizia que tinha um diálogo cabuloso com o PT. E aí, esse caso foi parar nas mãos da ministra Maria Cláudia Buchianeri, e ela rejeitou o pedido do PT para que esse post fosse excluído, porque ela disse, se trata de uma matéria jornalística postada e compartilhada pelo presidente e candidato à reeleição.
Acontece que o ministro Ricardo Lewandowski abriu a divergência. E aí ele disse, entre outras coisas, que essa é uma narrativa fortemente dissociada da realidade, que esses posts excederam a crítica. Ele foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, que disse que essa era uma publicação afrontosa, agressiva. Alexandre de Moraes também disse que havia ali um desvirtuamento das notícias veiculadas pela imprensa e que isso o TSE precisava combater, ou seja, que essa propaganda eleitoral negativa precisava ser combatida pelo TSE. Só estou citando um outro exemplo para a gente ver como o raciocínio, né, e o comportamento do TSE ou dos ministros às vezes muda feito nuvem. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.